desejo cumprimentar-lhes na paz do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo Amós capítulo 4. No versículo 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quem já não ouviu pregar esta palavra? Eu ouvi muitas vezes isso sendo tema de congresso de jovens, de congresso do ciclo de oração, naquela época de congresso e mais congresso. Eu sempre ouvi homens de Deus pregando isso como se fosse o retorno de Cristo. Mas nós vamos ver hoje que não é isso. Amém? Eu sei que você conhece a palavra também, mas nós vamos ver que isso não se trata de um arrebatamento, né? E Amós era um profeta da tribo de Judá que profetizou na tribo de Israel. Amós era nascido em Tecoa, uma região próxima a Jerusalém, na tribo de Judá, no reino de Judá, e ele profetiza no reino de Israel porque Deus manda. Lá no 8, versículo 8, o sacerdote Amazias diz para ele: por que você está nessa terra profetizando, ainda que você vai porque você não é profeta? E não é bem-vindo nesse lugar. Ele fala: eu realmente não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro e sou cultivador de figos, sicômoros, né? Um figo bravo. Ele realmente era vaqueiro, era boieiro, diz a Bíblia, né? Ele foi contemporâneo de Oséias e Jonas. Amós e Oséias foram os únicos profetas do Antigo Testamento que seus livros foram dedicados inteiramente ao reino do norte. Deus manda eles profetizar, escrever esse livro para o reino do norte. E a profecia de Amós 4:12 não é sobre arrebatamento, né? Não é sobre arrebatamento. E não é para uma nação, é para um reino. Depois de Salomão, o reino se divide. Jeroboão fica com o reino do norte. Roboão, filho de Salomão, fica com o sul. E Jeroboão, preocupado que as 10 tribos fossem servir ao Senhor em Jerusalém, no templo, ele cria em Betel e Dan. Manda fazer 2 bezerros de ouro. Coloca um em cada lugar. E para o povo ir ali sacrificar. E este é um texto sobre o juízo de Deus, não sobre volta de Cristo. Amém? Muitas vezes eu fui confundido com isso nas pregações. Mesmo Deus, diga para o seu irmão, mesmo Deus te amando, diga, mesmo Deus te amando, vai sempre prevalecer a justiça. Amém? Mesmo Ele te amando, vai sempre prevalecer a justiça. Aleluia. Amós 3:2 diz assim, ó: De todas as famílias da terra, vós somente conheci. Umas traduções diz: de todas as famílias da terra, vós somente escolhi como povo meu. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Mesmo Ele amando, Ele vai trazer justiça sobre o seu povo. Amém? Romanos 9:4 diz assim, ó: ao povo de Israel, dele é a adoção de filhos, deles são a glória divina, deles são as alianças, deles a concessão da lei, deles a adoração no templo e deles são as promessas. Era para eles. Eles rejeitaram. E nós entramos. Amém? Isso é para mim? Acho que é para mim.
Abra comigo, ou coloque ali por gentileza. Amós capítulo 4, versículo 4. Amós capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios ou as vossas ofertas, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Eita, povo crente. Nós dizimamos uma vez por mês, ofertamos uma vez por semana, 2. Eles traziam todos os dias as suas ofertas, todas as manhãs, diz a Bíblia. E de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Betel significa casa de oração ou casa de Deus. Amém? Gilgal, local de peregrinação. Gilgal foi a primeira cidade que o povo, quando atravessa o Rio Jordão, eles chegam em Gilgal para poder tomar Jericó. Vinde a Betel e transgredi. Olha só. Vocês vêm à minha casa e transgride. Vocês vêm a Gilgal e é aumentada as vossas transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios. No 5, diz assim: E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. E apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Em Betel tinha grupo de louvor. Em Betel tinha louvor. Olha só. Mas só que o louvor era levedado. O louvor, ao invés de agradar a Deus, como com certeza Deus ficou contente no dia de hoje conosco, porque você louvou a Deus de todo o coração, o louvor ele rejeitava. Ele disse: os louvores de vocês são levedados. E apregoais sacrifícios voluntários por conta própria, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Quer ver? Abra comigo lá em 1 Reis 12. Deixa eu achar aqui 1 Reis. No versículo de número 27 e 28. Se este povo subir, disse Jeroboão, para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. A quem? A Roboão, que era o filho de Salomão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros, um de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir em Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. A maior desgraça na vida de um povo de Deus é ser conduzido por uma pessoa que não caminha com Deus. Jeroboão vem do Egito e ele toma 10 tribos por inconsequência do rei atual, filho de Salomão. Ele leva 10 tribos juntamente com ele. E ele cegamente, ele diz: os deuses que tiraram vocês do Egito não foi o Deus de Israel, mas foi esses bezerros. E ele se referia com certeza à adoração feita no Egito. Aquilo que Arão fez no Monte Sinai, depois dos 40 dias. E olha o que diz o 31. Também fez casa
dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Os levitas e os sacerdotes não eram da linhagem de Levi, mas sim levantados por um homem inconsequente, que não tinha noção do que era servir ao Senhor. Amém? O resultado do pecado deste povo, aqui que eu quero pregar para ti. No 6, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Deus manda o quê? A fome. Deus manda a fome sobre aquela nação. Deus manda a fome sobre aquele reino. E por isso, por causa dos vossos pecados, eu mandei limpeza de dentes e falta de pão. Não sei se alguém já passou fome aqui. E nessa época, em Israel, não faltou comida somente para o pobre. Faltou comida também para o rico. Nós vamos ver na frente. Faltou comida para todos. Eu, quando começou a pandemia do coronavírus, a minha preocupação realmente era faltar comida. Por quê? Porque eu via o quão preocupado eram as pessoas em comprar o que elas não necessitavam. Você já ouviu falar faltar combustível quando aumenta a circulação de veículos no Brasil, no mundo? Não, né? Nós vimos faltar combustível quando realmente há um aviso ou uma possibilidade de não chegar combustíveis nos postos, como a greve dos caminhoneiros. Onde estavam esses combustíveis? No tanque de pessoas que não andavam. Pessoas que colocavam 20, 40, 30 reais, começaram a encher o tanque e faltou combustível. E quando começou a pandemia, eu digo, meu Deus, todo mundo vai comprar para estocar. Graças a Deus que Deus não permitiu que o transporte fosse interrompido, né, de mercadorias, de produtos alimentícios, de limpeza, enfim. Não faltou. Mas teve coisas que não tinha para comprar. O álcool gel foi um. O que mais que faltou? Máscara? Faltou, né? Então, algumas coisas faltaram. E nessa época, em Israel, Deus o mandou à fome. Por quê? Por causa do pecado do povo, por causa das transgressões. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim. Com tudo que aconteceu, disse Deus, vocês não se converteram a mim. No 7, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Seca mandou o Senhor. E olha só, e andaram errantes no 8, 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Deus mandou a seca, eles saíam de uma cidade, chegavam a outra, encontravam água, bebiam, mas não se saciavam. Eles tinham que sair daquela cidade e ir para outra cidade em busca de água, e realmente a água faltou porque a seca chegou. Agora, o que mais me assusta, contudo, vós não se convertestes, não se converteram a mim. Deus mandou a fome, e quem já passou fome sabe o que é passar fome. Quem não teve o que comer um dia sabe o quão terrível é passar fome, não ter o que comer, não ter o que colocar na mesa para os filhos, para a família.
Eu vivi épocas muito difíceis, que talvez poucos aqui, não sei se alguém viveu, não sei o irmão Sebastião, que é mais novo que eu, mas é quase a minha idade. Eu passei fome, gente. Eu sei o que é fome. Kleber, tu passou fome, porque tu já testemunhou aqui. Terrível é ter fome e não ter o que comer. Deus diz, eu mandei a fome, mandei falta de pão, não tinha comida, mas vocês não se converteram a mim. Vocês não se converteram a mim. Retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E é engraçado que no Oriente chove pouco. E no Oriente tem 2 chuvas muito importantes, a temporã e a seródia. A temporã, novamente, ela vem em outubro, né? Que é outono lá ainda. Ela vem em outubro e ela vem essa chuva, Deus mandava, e talvez mande até hoje, né? Não sei como é que é hoje, mas deve ser quase a mesma coisa. Ele mandava essa chuva porque as pessoas preparavam a terra para semear. Então essa chuva, a temporã, era responsável por fazer brotar o trigo, brotar a semente. Essa chuva era responsável por fazer germinar a semente que era jogada no solo. E também tinha uma segunda chuva que se chama serôdia. Ela vinha a partir de fevereiro, né, início de fevereiro, mês de fevereiro, março. E essa chuva era para fazer formar o grão na espiga. Ele disse, eu mandei, eu segurei 3 meses. Ele fala aqui da chuva serôdia, que é a chuva que faz a espiga de milho dar grãos. Quem já plantou milho, eu planto, eu tenho uma chácara, né? Nós temos uma chácara, e quando o milho começa a sair a boneca, que a gente chama, se não chover, os grãos de milho ficam miúdos, até eles ficam murchinhos, não dá. Quando falta essa chuva, e essa chuva é responsável por fazer crescer o grão, e dar uma boa produção, que lá em maio, junho, é feita a colheita, né? Então essas 2 chuvas são muito importantes para o povo daquela região. Se faltar essas chuvas, não tem colheita. Se não tiver colheita, não tem comida na mesa. Se não tiver comida na mesa, tem falta de pão, tem falta de alimento e a fome chega. E naqueles dias, diz que a fome em Israel foi tanta que as pessoas ficavam totalmente descontroladas. E olha só, não para por aí. Deus manda a fome, Deus manda a sede, Deus manda a falta de chuva, Deus manda... Também no 9, ele diz assim, ó, feri-vos com queimadura e com a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Mandei também a praga sobre a vossa plantação. O que deu ainda... O que germinou com um pouco de chuva, ou com mesmo sem chuva, talvez aqueles que eles regaram, Deus ainda manda a locusta, o cafanhoto, a praga. O mundo esses dias, Santa Catarina principalmente, ficou atordoada porque tinha uma nuvem de cafanhoto vindo para essa região. E onde eles passaram, realmente, eles destruíram tudo. Não sei se você viu, em Minas Gerais tem uma cidade que foi tomada pelo cafanhoto. Eles comiam tudo. Não faz mal à população, né? Eles ficam no beiral das casas, ficam abarrotados de cafanhotos, mas eles comem tudo o que eles acham de plantação. Até o que nasceu com dificuldade, Deus manda a praga. Por isso que eu digo, sempre vai prevalecer a justiça de Deus. Aí o que me deixa triste, ou que entristecia a Deus, nem com isso, contudo, vós não se converteram a mim.
Eita, povo duro, hein? O que é conversão? O que é conversão? Ah, pastor, eu dizimo, eu sou convertido porque eu dizimo, né? Ah, pastor, eu sou convertido porque eu deixei de beber, eu deixei de usar drogas, eu oferto, Pastor, eu sou convertido porque eu venho aos cultos ao domingo. Pastor, eu venho na segunda, eu estou na terça nos GVs, eu estou na quarta no estudo. Eu sou convertido. O que é conversão? Tudo isso que nós falamos é conversão. Mas ter uma vida dedicada aos pés da cruz, ela soma com todas essas atitudes, com todas essas atribuições que você já pratica, ter uma vida voltada para o Senhor. Já foi falado aqui, né, no início, nós nem falamos nem combinamos nada, eu e a pastora Liz, né? Eu até achei que ela ia pregar no começo. Max, está faltando um para pregar ali, né? Dia 23, escala a Liz aí, que ela está no óleo aí. Faz tempo que ela está no óleo aí. Amém? Agora me dói em ouvir, em ler isso aqui. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Nós temos visto tsunamis, nós temos visto degelo das geleiras, nós temos ouvido aumento do nível do mar, nós temos presenciado e vivido temperaturas altas na terra, nós temos visto enchentes. Da Índia agora deu enchente que devastou a Índia, não sei se vocês viram. Eu acho que lá não tem aquilo que a gente chama aqui, como é? Que tira as pessoas dos locais de risco. Lá não tem defesa civil, né? Porque as pessoas estavam num asfalto que tinha ruído e água, era muita chuva, e as pessoas estavam bem aqui, água e a barranco desmoronando. Eles ali, daqui a pouco caía um e ia. Lá não existe defesa civil, porque não tiravam aquelas pessoas. Quem assistiu, quer ver, procure. 2020 agora. Nós temos vivido no Brasil, acho que por 2 vezes, se eu não me engano, o rompimento de barragens, né? Cidades inteiras sendo dizimadas, destruídas praticamente, muitas pessoas morreram ali. Vendavais, ciclones, nós temos vivido isso ou não temos presenciado? Temos. Passou agora um ciclone esses dias, e vós não vos converte, e vocês não se convertem, diz o Senhor. Nós presenciamos o ciclone que passou aí, e todo mundo ficou preocupado, e todo mundo vai para o joelho, ora Deus, Senhor. Estava eu e Everton aqui, passou o vento aqui, ó. Depois que eu saí, eu vi ali fora árvores caídas no terreno do lado. Foi coisa que matou pessoas, destruiu casas, caiu igreja, em Garupa parece que é igreja, não sei que igreja, mas destruiu muitas coisas. Agora saiba de uma coisa, pastora Kátia, é Deus falando contigo, é Deus falando comigo. Não há mais tempo, como foi dito, não há mais tempo para brincar de servir ao Senhor. Não dá mais tempo, não há mais tempo de brincar de servir a Cristo. Queimadas, né? E o povo nem aí, né? Nós falamos aqui, eu acompanho alguns grupos do Facebook, do WhatsApp, onde pessoas nunca mencionaram o nome de Deus. Agora estão usando frases. Deus é bom o tempo todo. Deus nos guarde. Deus nos proteja. E eu estou gostando disso, porque eu estou vendo as pessoas reconhecendo que somente há um que pode nos livrar. Nós temos as coisas que precisamos fazer para nos proteger, e o coronavírus veio realmente para mudar. Nós nunca vamos ser mais os mesmos. Espero que nós não sejamos mais os mesmos realmente.
A nossa vida vai ser diferente depois que tudo isso passar. Nós vamos começar a ver as coisas de um ângulo diferente, ver a Cristo de uma forma diferente, sabendo que Ele não poupa o povo dele. Desde que você viva de forma errada, Ele não tem nenhum compromisso contigo. Mesmo você servindo a Cristo, mesmo eu servindo a Cristo, Ele não vai ter nenhum compromisso contigo se você viver uma vida de pecado. Não adianta você dobrar os joelhos, orar, clamar, não adianta você tem que realmente se converter. E o terrível é que sempre Deus trata com o povo, né? Deus trata individualmente, mas aqui Deus tratou com uma nação, sabe? Deus tratou com uma nação que foi por um homem, por pessoas, e acabaram vivendo uma vida errada. Se um dia nós pregarmos coisa que não está na palavra aqui, que se você não achar, por favor, não fique neste lugar. Porque nós não queremos viver coisa de homem. Amém? Por isso que nós sempre pregamos a palavra. Ou alguém falou hoje, o pastor falou, não sei onde foi falado, né? Nós temos que viver um avivamento sustentável. Nós não podemos viver movimentos, né? Nós não podemos viver movimentos temporários. Não, nós temos que viver um avivamento contínuo. Amém? E avivamento não tem nada a ver com barulho. O avivamento é a tua vida com Cristo, a minha vida com Cristo. Se alegramos em Cristo, se alegramos, vivemos e festejamos mais com Cristo. Amém? Deus chamando a atenção daquele povo como um pai chama a atenção de um filho. Meu filho, pare de fazer coisa errada. Meu filho, pare de viver desta forma. Meu filho, mude a tua forma de ver as coisas, de fazer as coisas. Era como um pai chama a atenção de um filho. Deus estava chamando a atenção deste povo. Deus estava dizendo: olha, eu vou entregar vocês para ser escravos, para viver uma vida de prisão, uma vida de escravidão. Joel 1:10-12 diz assim, não precisa abrir nem colocar: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a macieira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então nós temos que realmente observar o que praticamos, amém? Viva uma vida dedicada a Cristo. Lá no 10, para a gente chegar, estamos indo para o final. No 10, olha só o que Deus manda ainda: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, vós não se converteram a mim. Eita, povo duro, povo difícil. Subverti no 11 alguns dentre vós, como fiz com Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, vocês não se converteram a mim. Já que vocês não me deram ouvidos, portanto, o texto inicial: assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não tem nada a ver com o encontro com Cristo, esse texto. Não tem nada a ver com arrebatamento. Mas é juízo de Deus. Para que, pastor, que você está pregando hoje? Porque nós estamos vivendo
momentos difíceis. Como já foi dito, já foi falado aqui, nós estamos vivendo momentos que mudaram a forma de vida.